Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora eu te convido a se conectar com a gente. O programa Conexões Fortaleza já está começando e hoje nós vamos falar sobre a dezembrite. Estamos no mês de dezembro. Você já ouviu esse termo? É a síndrome do fim de ano. Esse período, tão esperado pela maioria dos brasileiros, nem sempre surte o efeito desejado, quando o objetivo é descansar, restaurar a saúde mental, né? Muito pelo contrário. A ansiedade trazida pelo período em forma de autocobrança, por metas que precisam ser batidas, objetivos a serem alcançados antes do ano acabar, colocam algumas pessoas em situação de estresse e até de depressão. O que fazer para fugir de tudo isso e ter um fim de ano mais tranquilo? Para nos ajudar a responder essa pergunta, eu recebo aqui hoje a doutora Elaine de Tome, psicanalista e vice-presidente do Instituto Revoar. Boa tarde, Elaine. Boa Obrigada tarde. pela sua participação aqui hoje, Eu tá? que agradeço pelo convite. Nossa, Elaine, chega o mês de dezembro. Aliás, às vezes nem em dezembro, gente. Tenho certeza que você de casa já se deparou com uma vitrine antes de dezembro, com aqueles enfeites de Natal. Aí a gente já começa, ó, o coração, né? Meu Deus, já é fim de ano. As minhas metas que eu não bati, as promessas que eu fiz pra mim mesma, a autocobrança, né? Vem com mais força ainda quando o mês de dezembro começa, não é isso? É isso mesmo, Cláudia. Vai chegando o finalzinho do ano e você tem um choque de realidade. Poxa, o tempo está passando. O que foi que eu fiz da minha vida? Aquilo que eu planejei no começo, como é que eu estou com as minhas dívidas, quanto que eu estou devendo, as pessoas que eu me desconectei, as coisas que eu deixei de fazer, as pessoas que eu perdi, né? Tem também muito a questão do luto, das rupturas, dos términos. E todo mundo entra no clima de Natal, de festa, de muita luz, de muita graciosidade, que é o espírito natalino, mas algumas pessoas estranhamente se sentem diante dessa circunstância e dizem: eu não gosto do mês de dezembro, eu não gosto muito do Natal. Eu nem vou me preparar para nada no final de ano. Então, às vezes as pessoas sentem isso e nem sabem exatamente por que que sentem, mas elas só falam: eu não gosto do Natal, eu não gosto desse final de ano. Eu acho uma época triste, né? Muita gente fala. E realmente, Elaine, o clima fica diferente, né? Como você disse, para algumas pessoas é um clima onde a gente vai praticar mais a solidariedade, o amor ao próximo, mas para muitas pessoas realmente fica um clima triste. O fato é que o mês de dezembro, ele é um pouco diferente dos outros meses. Completamente. Esse clima para uns é de um jeito, para outros de outro, mas o mês de dezembro, sem dúvidas, é um mês que traz muito simbolismo, né? Ele Muito é diferente, simbolismo. né? E também tem os super estímulos, porque Sim. são muitos compromissos, muitas confraternizações, você tem que falar com muitas pessoas e isso muitas vezes causa um estresse emocional. E a pessoa fica cansada de tantas coisas que ela tem que dar conta. Se a gente for parar para observar, fim de ano, por exemplo, muitas pessoas fazem a expectativa: onde é que eu vou passar o Réveillon? Que roupa eu vou usar? Com quem eu vou estar? E se você parar para pensar, é só a mudança de um dia para o outro, né? Não é o ano inteiro vai virar, mas é um dia que muda para o outro. Mas por que que a gente cria uma expectativa tão grande? Porque a gente tem o simbolismo do finalizar um ano velho e começar um ano novo. Eu quero começar a minha vida, eu quero fazer coisas diferentes, eu quero viver novos momentos. E você sonha, você deseja que as coisas sejam diferentes. Mas existe até uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que as pessoas que fazem as metas no final de ano, quando chegam em fevereiro, já perderam, né? Mais de 70% já perderam a motivação de dar continuidade. Porque muitas vezes a motivação ela acaba no meio do caminho. Quando você diz: eu vou trabalhar mais, eu vou estudar, vou começar um novo curso, eu vou ser diferente, eu vou fazer exercício físico, eu vou emagrecer. E são tantas coisas que a gente muitas vezes deseja. E quando não consegue ou desiste, vem a frustração, o medo de continuar e às vezes perde a perspectiva de sonhar de novo. Então tem gente que muitas vezes está vivendo no automático e diz assim: eu não vou mais planejar nada, porque as coisas que eu já planejei nunca deram certo.
E a vida é assim mesmo. Porque tem coisa na nossa vida que não vai acontecer do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer. E nós precisamos entender que esse movimento de se refazer, de se replanejar, de tentar de novo, faz parte do ciclo de vencer, de perder, de aprender, de ganhar. Então a gente vai estar o tempo todo vivenciando e passando por essas estações. Mas isso é uma maturidade que nem sempre a idade traz. Não depende só da idade. Depende de quê? Para você virar essa chavezinha na sua cabeça. Depende de você conseguir compreender a você mesmo. Autoconhecimento. Você precisa saber mais de você, da sua história, respeitar o seu passado. Acolher, né? Acolher, ser grato. Perdoar. A gratidão, ela é tão importante. Mesmo nas situações difíceis que você passou na sua vida, você pode desenvolver um sentimento de gratidão porque você aprendeu. Poxa, foi tão difícil, eu fui tão machucada, passei por uma situação que me gerou muitos conflitos, até hoje eu sinto uma ansiedade, um sentimento que eu luto, né, de tristeza. Só que você aprendeu, você diz o que é que isso... A gente muda a perspectiva de olhar para aquela situação, a gente não tem como mudar... Esse é o exercício, né? A gente não tem como mudar as coisas que aconteceram na nossa vida, eu não tenho como voltar no passado. Sim. Eu não tenho como viver aquilo de novo como a gente vê nos filmes. Uma segunda chance, né? Assim, no clique, né? Deixa eu congelar isso aqui, eu vou voltar lá e vou fazer diferente. Não tem como, infelizmente. Mas a gente pode olhar para aquilo que nos aconteceu e dizer o que eu aprendi, o que é que eu não quero mais repetir, o que é que vai ser diferente daqui para frente. Essa é a mágica do ser humano, da gente presenciar todos os dias o sol se pôr e no outro dia ele nascer. Um novo ciclo, A gente né? todos os dias tem a oportunidade de recomeçar. E claro que a maneira como a gente enxerga a nossa vida e o mundo vai trazer consequências e posturas comportamentais para a gente diante da vida. Por isso que você ser negativo, ver só o lado ruim das coisas, não vai favorecer. Porque tudo, Cláudia, começa pelos nossos pensamentos. Sem dúvidas. Do que eu estou alimentando os meus pensamentos. E como é que eu alimento os meus pensamentos? O que eu assisto, o que eu ouço, o que eu falo, as pessoas que eu converso, com quem eu convivo, tudo isso influencia os meus pensamentos. E quando os meus pensamentos são formados diante disso que eu alimento, aí as pessoas dizem, mas eles são automáticos, eles vêm de uma forma que eu não consigo controlar. Então, cuida do que você está fazendo. E são 3 pilares que eu considero extremamente importantes para a pessoa se manter viva, se manter em pé, constante naquilo que ela deseja e quer alcançar na sua vida. Que ela cuidar da sua saúde física, alimentação, sono e exercícios. Cuidar da sua saúde emocional, com quem você conversa, com quem você sai, quais são os sentimentos que você nutre, as pessoas com quem as pessoas que você ama, como você avalia o seu dia, fazer uma análise, fazer terapia, é uma experiência maravilhosa, né, que todo mundo deveria passar para experimentar. E a vida espiritual, que é um pilar significativamente, porque nós temos uma ânima, é o que faz a diferenciação de um corpo que está vivo, de um corpo que não tem vida, é a sua alma. Então, nós temos uma ânima, nós temos uma alma, um espírito. E ele precisa ser alimentado também. Diferentemente do corpo, que é pelos alimentos sólidos, líquidos, né, que vai nos dar substância e nos manter em pé, a vida espiritual é a sua conexão com algo maior. Com aquilo que você faz em algum momento só. Sua solitude, seu momento, comigo mesmo, em essência. E a loucura que muitas vezes nós estamos vivendo nesse momento é a ausência exatamente disso, de você parar. Tá todo mundo muito acelerado, tá todo mundo achando que vai conseguir tudo com a força do seu braço, eu vou fazer, eu vou conquistar. Calma, vamos respirar, vamos parar um pouco, se conectar com Deus, com a sua
essência, Um momento presente, com o seu momento né? presente, com as suas meditações, né? Com aquilo que realmente vai preencher o seu coração, coisas que não passam. Uma pessoa espiritualmente elevada é uma pessoa que é baseada em princípios e valores reais, fortes. De uma pessoa humilde, uma pessoa com a temperança, uma pessoa paciente, que consegue contornar situações difíceis, que consegue pensar diante daquilo que está lhe acontecendo, e você percebe quando uma pessoa é assim. Né? Você diz, poxa, essa pessoa tem uma coisa que eu acho tão interessante, essa pessoa é mais madura, ela tem uma presença especial, a gente percebe, porque não é uma coisa que a gente pode tocar materialmente ou ver na ação, mas é no sentir, é na maneira que a pessoa ela exerce as suas atitudes no seu cotidiano, né? Na Às sua vezes até fala. no jeito de olhar, na energia, né? Quando chega no local. A gente, Elaine, já deu várias dicas preciosas, já peguei várias, viu? A história do tripé aí, ó, corpo, mente e espírito, eu acho que já é uma dica para você viver bem esse mês de dezembro e o restante do ano e da vida, né? Começa a cuidar do seu corpo. Ela falou muito bem, exercício físico, sono, hidratação, né? Começa a cuidar da sua mente. A história do pensamento, Elaine, você não consegue controlar, mas você pode acolher esse pensamento e trocar ele por um pensamento positivo. Eu acho que é um exercício legal que eu sempre gosto de fazer também, né? Exato. Como é que a gente faz isso, né? Quando nós estamos pensando que algo de ruim vai acontecer a qualquer momento. Aí você diz, tá, e o que de pior pode acontecer? Deixa até somente pensar, não, o que de pior pode acontecer é isso, porque o seu medo é do desconhecido. Isso. A ansiedade é uma apreensão daquilo que nem aconteceu e que talvez nem aconteça, mas que você está apreensivo. Então, se você está apreensivo diante de uma coisa, tipo, eu estou tão ansiosa, eu não sei se esse relacionamento vai dar certo. Tá, o que de pior pode acontecer? Ele terminar. Pensa na possibilidade disso. Sim. Ele acabar. Tornar a possibilidade real na sua cabeça, né? Eu comprei um carro e eu não sei, eu estou com medo de não conseguir pagar. Então, o que de pior pode acontecer? Tomarem um carro. E você tem que trabalhar para pagar o que você precisa pagar. Pronto, o problema está resolvido na cabeça Você da pessoa, começa né? a pensar assim, poxa, não é tão desconhecido assim. Sim. Existe uma consequência. É difícil, né? Mas você diz, tá, a sua mente deixa de criar essa apreensão de um medo nebuloso, que você não consegue reconhecer, e você diz assim, eu conheço o meu medo, eu sei qual é ele. Isso pode acontecer. E se acontecer, eu vou ter outras atitudes. Aí sua mente, ela se acalma. Verdade. Você falou da motivação, né? Muitas pessoas que estão em casa devem estar lembrando de coisas que elas começaram a fazer em janeiro desse ano e não terminaram. Eu acho que isso causa uma sensação terrível. Uma sensação de que você é limitado, é preguiçoso, é uma pessoa que faz planos e nunca termina o que começa. Como é que eu consigo sustentar essa motivação, Elaine? A motivação, ela não se sustenta, porque ela acaba. Né? Ela está na minha mente consciente. Eu tenho muita vontade de fazer isso, de crescer, de me desenvolver, ganhar mais dinheiro, ser uma mãe melhor, um pai melhor. A gente quer, deseja. E a gente precisa da motivação. É como se fosse a primeira do carro. Bota a primeira porque é a primeira que vai... Sim, que vai te empurrar, vai né? me empurrar. Te tirar do lugar. Mas sabe que ela, chega um certo momento, ela acaba. Aquela vontade de ir para a academia, vai embora. Sim, eu ia colocar como meta alguma coisa ligada a esporte, porque, gente, a Elaine é esportista também. Vamos lá, vou começar o ano com a meta de correr 21 quilômetros. Aí eu vou lá, mês de janeiro, começo os meus treinos. Então, quer dizer que essa motivação acaba? Acaba, porque é um treino, vai ter um plano. Se você vai, todo dia você não vai correr 10 quilômetros, 21 quilômetros, você vai correr pouco, 5, 7. Cada dia vai ter, você estraçalhar aquela meta grandiosa que você colocou. Um dia eu vou correr uma meia maratona e você dividir, estraçalhar ela em pouco a pouco. Cada dia eu vou fazer um pouquinho.
Que é a constância, que é tão difícil. É difícil demais, gente. Só que a gente precisa entender que a nossa mente, ela trabalha por imagens. E o que você tem que ter na sua mente? Você correndo lá, realizando. Sim. Quando você consegue se ver realizando, né, é o que vai te trazer para a realidade e para a disciplina. Poxa, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um motivo, eu tenho um porquê. E aí você vai lá. Entendi. Quando eu entrei na assessoria da Hannes, eu entrei com o objetivo de correr. E aí um dia nós fizemos um podcast e aí desafiaram lá e aí me desafiaram a fazer um Ironman no próximo ano, né? Começou correndo e já desafiou a fazer um Ironman. Aí foi um desafio que eu não sei como foi aquilo naquele podcast. Pronto, aceitei. Aí as pessoas geralmente comentam, né? Ah, e aí, como é que tá o treino? Eu não penso que lá diz assim, poxa, tá, é muita coisa. É muita coisa. Um 70.3, você tem que correr, você primeiro tem que nadar 2 quilômetros, tem que andar de bike 90 quilômetros e 21 de corrida, né? Só que eu não fico o tempo todo pensando nisso. Eu penso que a cada dia eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. A motivação ela já foi embora há muito tempo. Acordar na madrugada é desafiador. Você enfrentar as dores, o deslocamento, o tempo que você passa, a motivação já foi embora. Só que existe um objetivo. Algo claro, que está muito claro, eu vou executar isso, mas para esse dia é isso, para amanhã é isso, para depois de amanhã é isso, então a gente vai fazendo uma coisa de cada vez. E quando você vai fazendo, vai realizando, sabe o que acontece? Você diz assim, poxa, eu sou capaz, eu consigo. E um hábito se instala. E quando a gente instala um hábito... Acabou, né? Já era, a gente vai fazer. O que falta para as pessoas que sentem esse fenômeno da dezembrite é isso, é começar a pensar nos ganhos mínimos que você pode ter durante o dia, a semana, o mês, o ano, e não pensar tanto naquela meta ousada para conquistar no próximo ano, que muitas vezes é o que coloca tudo a perder. Você coloca o objetivo final, mas você vai estraçalhar ele, dividir. Pouco a pouco eu vou fazer. Eu quero ler um livro por dia, ou um livro por mês, um exemplo. Você nunca foi um leitor assíduo, mas você quer aprender, ter mais conhecimento, sempre achou bonito alguém que lê. Aí você diz, aqui eu separei um livro para cada mês de 2025, 12 livros, está aqui separado. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar o livro, ele tem 300 páginas. Se eu dividir ele por 30 dias, eu vou ter que ler quantos por dia? É isso aí que é o estraçalhar, né? Dividir direitinho. Aí você tem uma meta pequenininha que você pensa assim, não, essa meta eu até alcanço. Então, 300 páginas, dividido por 30 dias, eu tenho que ler 10 páginas por dia. Não fica tão difícil assim. Eu quero viajar, lá no final do ano, eu quero fazer uma viagem dos meus sonhos. Tá, quanto é? Ela é 20 mil reais. Quanto é que eu tenho que guardar por mês para eu chegar e ter o dinheiro dessa viagem lá? Aí você divide. E onde é que eu tenho que economizar? E aí fica mais fácil. Verdade, a motivação, planejamento, controle da mente, né? A motivação vai embora, mas a tua clareza e a disciplina e o hábito vai permanecer, porque você vai pensar, poxa, eu não vou comprar isso aqui porque eu tenho uma meta. Eu não vou gastar nisso aqui, o meu cartão não pode passar desse valor. A gente fica mais consciente. E é assim que a gente consegue realizar os nossos sonhos, nossos objetivos, sejam eles financeiros, espirituais, emocionais, sociais, familiares. No ano passado, em janeiro, dia 1º de janeiro, eu fui lá para Beira-Mar. Minha filha foi andar de bicicleta e eu fui andar de patins. E ela nunca tinha andado de patins. Ela, mamãe, eu quero aprender a andar de patins. Filha, hoje não, porque você está de bike. Mas a gente volta aqui. Aí ela pegou lá, alugamos outro dia na semana, e ela começou a andar. Aí ela caía, levantava e dura. Eu disse, eita, como vai demorar? Eu pensando, né, vai demorar. Mas eu coloquei uma meta para ela. Eu disse assim, em setembro, no seu aniversário, se você aprender a andar de patins nesses alugados,
você vai ganhar um patins em setembro. Então, a motivação dela. Uhum. E ela disse, mamãe, vamos lá para eu treinar, porque estava chegando. O patins, Chegou né? setembro, ela ganhou o patins. Tá super com habilidade, conseguindo velocidade. Então, motivou o presente, a recompensa e o aprendizado que ela teve que fazer ao longo do ano. Sim, as quedas, a hora de levantar, né? Isso. Legal. É assim que a gente consegue chegar aos nossos objetivos. E viver, né? E viver. E quem não consegue, Elaine? Quem são essas pessoas que procuram um profissional, que nessa época do ano se sentem mais tristes, querem se trancar em casa, ou se não tem coragem de dar esse passo, né, de procurar uma ajuda, porque tem muita gente que está em casa, que não sabe nem por onde começar. Daqui a pouco a gente vai passar aqui o contato, né, e as redes sociais do Instituto Revoar, que é o lugar, é onde a Elaine atua como vice-presidente, que acolhe muito essas pessoas. Uhum. E essa pessoa que está toda estabanada, não estraçalhou nada ainda, está pensando em metas grandes, nas que ficaram para trás, não conseguiu cumprir. O que essa pessoa sente? É uma pessoa que está muito estressada, é uma pessoa que pode ter uma depressão. A que ponto isso pode chegar? É importante isso que você falou, Cláudia, porque muitas vezes as pessoas que chegam a esse estágio, elas foram fortes demais. Elas se sentem fracas, eu não consegui, eu estou nessa situação, está todo mundo feliz e eu não. Mas você foi forte demais, suportou demais por muito tempo. E a gente não precisa fazer essa trajetória, esse caminho só. A gente pode chamar pessoas para o nosso lado, se associar a uma comunidade, buscar um terapeuta, se aproximar e se abrir com um amigo, conseguir compartilhar isso com alguém da família da sua confiança. Muitas pessoas sofrem caladas. Demais. Muitas. E não fala por medo de serem realmente cobradas, julgadas, e por vergonha, receio, né? E aí, isso está trazendo tanto isolamento, tanto aprisionamento. Eu sofro calada, eu não consigo compartilhar, eu não consigo falar, mas a gente precisa, nós precisamos um dos outros. E o espírito natalino, ele ameniza esses sintomas, porque é um mês diferente, onde as pessoas ficam mais solidárias. Aí já é o outro lado, né, Elaine? Tem um lado positivo também, viu, gente? A dezembrite é um fenômeno que acontece para quem não sabe lidar muito com esses sentimentos, mas tem o outro lado também, que aflora no mês de dezembro, que é o espírito natalino, esse movimento que você faz em prol do outro, né? Que ajuda você e ajuda o outro também. Nós ficamos mais solidários, a gente releva mais coisas, nós doamos mais dinheiro, roupas, né? Fazemos aquela faxina na nossa casa, nos nossos armários, e a gente lembra mais das pessoas. Até mesmo, aquela pessoa vai passar a ceia com quem? Vou chamar aqui para minha casa. Faz muito tempo que eu não falo com fulano, a gente está sem se falar há muito tempo, as brigas. Tem muita gente que diz que é a data da falsidade. Eu não gosto de me referir ao Natal dessa forma, porque eu acho muito interessante quando as pessoas realmente utilizam essa data para poder fazer as pazes. Para dizer assim, me desculpa, não foi legal o que eu fiz naquela época, vamos fazer diferente a partir de agora e vive a data de uma forma diferente. Por isso a gente precisa acolher. A gente está falando, Cláudia, de ser humano. Sem dúvidas. O ser humano é falho, ele erra, ele mente, mas ele tem a capacidade de se refazer o tempo todo. E eu acho que o mês ele pode trazer isso também, essa consciência e esse movimento que a pessoa está fazendo. Você que está em casa, que já sentiu isso, né? Uma vontade de ligar para uma pessoa que você está sem falar. Eu acho que realmente isso é uma coisa natural e realmente acontece, é de verdade. Eu acho que justamente esse clima faz com que você se sinta assim. Isso. E é bom que a gente permita e
faça com que isso se achegue no nosso coração. É uma responsabilidade nossa cuidar do outro. Sem dúvidas. E quando você cuida do outro, você está primeiro cuidando de você, né? Você Porque está cuidando. faz muito bem. Faz muito bem. A gente está alinhado com a nossa essência, com o nosso propósito de um ser social. Nós não conseguimos viver sozinhos. A Elaine já deu outra dica, hein, gente? Mês de dezembro chegou, vai fazer a ceia em casa, pensa aí em alguém que você tem certeza que não tem um familiar, que vive sozinho, convida essa pessoa para fazer a ceia com você, né? Vai dar um presente, vai visitar essa pessoa, faz uma ligação quem mora longe. Tudo isso vai fazer a diferença na vida do outro. Às vezes uma palavra, um abraço, eu lembrei de você, eu gosto de você, pode fazer a pessoa ganhar o dia dela. Então que a gente possa trazer mais fortemente esses sentimentos de final de ano e que perdure, né, por toda a nossa vida. Elaine, antes da gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre o Instituto Revoar. O que é o Instituto Revoar? Quem são as pessoas que vão lá? Qual é o tipo de situação que vocês acolhem? O Instituto Revoar é um instituto de saúde emocional que é o braço social da Rede Memorial Fortaleza. E lá nós temos vários projetos que acolhem e amparam as pessoas que precisam de suporte de saúde emocional. Nós temos um grupo de ansiedade online gratuito, de depressão também, de luto. Nós temos terapias gratuitas e terapias de valor social, custo mais baixo. Nós temos novos projetos que vamos lançar agora a partir do mês de janeiro para as pessoas que estão passando por situações difíceis, até mesmo de despedidas. A Rede Memorial Fortaleza ela é uma empresa que trabalha com as despedidas, um cemitério, funerária. Sim. E a maneira que a gente tem de poder acolher as pessoas que estão passando por isso é oferecendo o melhor conforto possível, algo tão natural, mas que é inaceitável para algumas pessoas, que é você se despedir de quem você ama. Então, em breve a gente vai estar anunciando aí mais um projeto que possa auxiliar e também há muitas mulheres que estão passando por situações difíceis e querem melhorar suas vidas. Olha aí, sensacional, gente. Instituto Todo Revoar. mundo usa o Instagram hoje, né? @Instituto Revoar, entra, começa a seguir, dá uma olhada no trabalho que é feito pela Elaine. Tem muitos profissionais, tem voluntários também. Como é que vocês dividem essa parte? A gente tem inscrições abertas para quem quer ser voluntário, quem quer participar e ajudar, mas esses voluntários são psicólogos e psicanalistas. E a gente está lá para essas outras pessoas que estão precisando. É só seguir o Instagram e conhecer mais o trabalho. Olha aí, gente, que maravilha. Fim de ano chegando, você que está passando aí por esse aperto emocional, já pode utilizar aí a rede social do Instituto Revoar. Para você ter esse primeiro acolhimento, conhece, vai em busca, como a Elaine disse, não sofra calado, você não precisa traçar esse caminho tão difícil sozinho, sofrendo calado, né? Porque afinal de contas você não é a única pessoa, muita gente, acho que todo mundo passa por um momento difícil e a vida da gente é isso, gente, são altos e baixos, né? A gente precisa pensar assim, nem tudo que é ruim dura para sempre, nem tudo que é bom dura para sempre. Você tem um dia ruim, amanhã vai ter um dia bom, depois vem outro dia ruim, é só a gente se preparar para isso, né? Passa, tudo passa. Tudo passa. E eu também estou lá no meu Instagram, Elaine de Tome, eu estou falando lá sobre metas, planejamento, né? Vi. Quem quiser também pode... A Elaine abre umas caixinhas para você fazer... Olha aí, ó, tudo de graça, viu? Caixinha de perguntas, você vai lá, tira sua dúvida, ela responde, maravilhoso, Elaine. Sabe que eu estava percebendo que a gente veio Eu também percebi, a gente vai tirar uma foto, a gente veio com as cores trocadas. E nem foi combinado. Nem foi combinado. Elaine, eu queria te agradecer, querida. Olha, parabéns pelo seu trabalho, pelo serviço que você presta à sociedade. Eu tenho certeza que pelas suas mãos já passaram muitas pessoas que estavam com algum tipo de doença emocional, algum aperto no coração e hoje, sem dúvida, são pessoas que estão contando para outras o bem que faz você ter por perto um profissional para acompanhar e que esse fim de ano seja tranquilo para você, para os seus pacientes, para as pessoas que procuram o Instituto Revoar. Você de casa, procure ajuda também e que você continue fazendo esse trabalho, tá bom? Eu que agradeço e espero ajudar muitas pessoas que se achegarem até a nós.
Tá, obrigada. Gente, você que acompanhou esse bate-papo, obrigada pela sua companhia. O nosso próximo encontro já fica marcado, tá bom? Beijo, tchau, tchau.